Pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quinta aula. E hoje eu te digo o seguinte: vou precisar de muita atenção de todos vocês. Se você já estava, como meu querido amigo Leandro aqui, todo encucado com a sopa de letrinha que o nosso conteúdo de redes traz, você vai precisar de muito mais atenção e paciência hoje. Porque é o seguinte, hoje nós vamos falar de voz sobre IP, qualidade de serviços e protocolos relativos a esses assuntos. Tá? É um conteúdo um pouco extenso, exige bastante atenção de vocês. Né? Quando a gente chegar na parte de protocolos, vocês vão ver que a sopa de letrinhas é muito grande mesmo. E, infelizmente, as bancas têm cobrado, né, detalhes com essas sopas de letrinha. Então, vocês procurem entender a matéria ao invés de decorar, que entendendo vocês conseguem resolver melhor as questões. Mas vamos começar a nossa aula hoje falando um pouquinho sobre o VoIP. O VoIP, pessoal, hoje é uma tecnologia muito comum. Né? Você vê usos extensivos de voz sobre IP, principalmente em grandes corporações, em empresas que têm custos de telefonia muito altos. Né? E você tem também VoIP hoje chegando até a sua casa, por exemplo. Tem operadora de TV a cabo que fornece telefone usando tecnologia de VoIP embutida. Então, o que é o VoIP, afinal de contas? É a tecnologia de comunicação de voz usando rede IP para trafegar os dados. Tá? Como é que isso acontece? Sua voz é digitalizada, né, codificada, transformada em pacotes, transmitida até o destinatário, e lá no destinatário acontece o processo inverso. Ele junta todos esses pacotes e você escuta basicamente o que está acontecendo. Tá? Você escuta a voz da pessoa do outro lado. Ela é uma alternativa, pessoal, muito competitiva com relação às redes de telefonia. Tá? Por quê? Porque com o VoIP você pode usar, por exemplo, uma estrutura de rede que você já tem. Entendeu? É bem mais fácil você usar aquela rede que já está disponível e acaba sendo mais barato no fim das contas. Tá? Um outro detalhe interessante sobre VoIP. As implementações de hoje permitem que você comunique via VoIP também com os telefones convencionais. Então você está ampliando o espectro de atuação do VoIP para a telefonia comum também. Né? Você tem equipamentos, a gente vai ver quando a gente conversar sobre os protocolos mais usuais aí, de uso para VoIP e também para videoconferência, vocês vão ver que esses protocolos possuem equipamentos com essa específica destinação de fazer a tradução para telefonia normal, que é o que a gente chama de PSTN. Né? Continuando sobre VoIP. Por que existe VoIP? Né? Por que foi criado? Por que ele é interessante? Primeiro de tudo, redução de custo, como eu falei com vocês. A comunicação não vai precisar passar necessariamente por uma empresa telefônica. Pensa só a rede de telefonia da sua empresa. Diga que a sua empresa tem aí uma rede de comunicação de dados com pontos em diversos lugares do país. Pensa o custo de telefonia para que as pessoas que trabalham na sua organização tenham que comunicar umas com as outras. O que acontece? Você tem um grande custo atrelado a isso. Mas pensa só, se você usar a rede que já existe dentro da sua empresa, você vai falar só VoIP, já usando os canais que já existem. Então você tem redução de custos atrelada a isso, e você pode compartilhar a sua rede de longa distância, também desse jeito. E aí o que acontece? Como você tem uma rede só, você tem uma melhoria operacional e de administração da sua rede muito grande. Por quê? Em vez de você ter que organizar, gerenciar duas redes distintas, com duas finalidades distintas, você vai ter uma rede só com vários serviços atrelados. Então você tem menos overhead de administração. Outro detalhe interessante, o VoIP te proporciona
uma integração das ferramentas de trabalho que você tem hoje. Você pode ter integração de correio eletrônico e correio de voz, né? Você pode ter integração com fax, isso tudo na sua empresa, usando a mesma rede, com os aplicativos integrados. Tá? Além disso, você tem mobilidade usando, né, a tecnologia IP, usando a internet basicamente. Né? Você pode ter um terminal VoIP no seu notebook e você está viajando lá na Tailândia e pode usar a rede de telefonia, né, a rede de internet, conversando VoIP com os equipamentos de telefonia da sua empresa, economizando custo para a sua empresa. Muito legal até aí, né? Você tem também oportunidade de novos serviços integrados, né, novas aplicações pensando VoIP. Isso está começando a aparecer no mercado. E aí a gente tem, pessoal, um diagrama mostrando a convergência de redes que eu comentei com vocês há pouco. Basicamente é o seguinte, quando tudo começou, as redes de telefonia e as redes de comunicação de dados estavam separadas. Você tinha redes distintas para cada coisa. Então você tinha overhead de comunicação, overhead de custos, você tinha problema de... Você se lembra na comutação por circuitos que a rede de telefonia reserva aquela largura de banda no começo da ligação, então você tem, né, um uso menos eficiente dos seus recursos de rede, né, da sua largura de banda, do seu link, na verdade. E aqui, vocês estão vendo o desenho de uma rede convergente, uma rede que está integrando VoIP com telefonia normal. Olha só, do seu lado esquerdo aqui, você tem um roteador comum IP, tá? Que está ligando com telefones PABX e, ao mesmo tempo, com telefones IP. Tá vendo? A rede de telefonia que está aqui em cima está integrada com a rede IP que está aqui embaixo. Então você não precisa ter redes separadas para fazer a mesma coisa. Tá? Você tem um roteador comunicando com seus PABX aqui, sem precisar ter circuitos separados, circuitos físicos separados para isso. Então você ganha em velocidade, você ganha em administração. Continuando. A arquitetura básica de VoIP é essa que vocês estão vendo aí. Ó. Você tem camada física e camada de data link, né, lá do modelo TCP/IP. Você tem a camada de rede com IP, camada de transporte com TCP ou UDP, e aí, logo acima, as duas camadas de cima, é o que você está vendo mais relativo diretamente a VoIP mesmo. Você tem RTP, RTCP e RSVP, que fazem o transporte efetivo de arquivos de mídia, seja áudio, seja vídeo, ou seja ambos. E aqui você tem o HT323 e também o SIP, que não está nesse diagrama, mas que são os dois protocolos principais para fazer o estabelecimento de conexão entre as duas pontas, entre os dois terminais que precisam conversar. A gente vai ver como funciona em detalhes na aula de hoje. Outra coisa, como é que funciona o VoIP, afinal de contas? Você tem 4 componentes básicos aí para o seu VoIP. Primeiro deles, um componente que vai fazer a codificação e a decodificação da sua voz analógica em digital. Então, no momento que você fala lá no seu headset, ele vai captar a sua voz, transformar aquilo em sinal digital, dividir aquilo ali em pacotes para que sejam trafegados pela rede. Aquilo é trafegado e quando chega do outro lado, ele remonta e produz o som, ou na sua caixa de som do seu computador, ou no seu fone de ouvido. Legal? Outro componente, a parte de sinalização. Para que você possa codificar sua voz e transmitir, é a mesma coisa que uma chamada telefônica, né, pessoal? Você precisa se conectar ao seu terminal de destino. Então, a sinalização vai fazer o setup e o encerramento das ligações, e, além disso, vai negociar recursos e codificações. Como assim, professor? Olha,
Você tem, por exemplo, em um dos protocolos que a gente vai estudar, que é o H323, a oportunidade de conversar só áudio, que seria voz sobre IP, áudio e vídeo, ou áudio, vídeo e tráfego de arquivos também, tudo junto. Então, quando você está iniciando uma ligação, você precisa negociar com o outro lado o que aquele outro lado pode entender e fornecer e qual é a língua que vocês vão conversar. Como assim? Quais são os protocolos de codificação de áudio e vídeo que vão ser utilizados na comunicação? Isso aqui é feito na parte de sinalização. Depois disso, vem a parte de transporte do tráfego em si. Ele vai dividir os pacotes, transmitir em pacotes IP, né, com roteamento e com o uso de qualidade de serviços. Por quê? A gente vai entender nos próximos slides aí que qualidade de serviço é essencial para o uso de VoIP. Tráfego de voz e de vídeo, pessoal, é um tráfego que tem necessidades diferentes dos demais. E a gente vai entender por que que o QoS surgiu, tá? Para que ele serve e qual a sua importância no VoIP. Um último componente importante é o componente de identificação. Mesma coisa, lembra quando eu comentava nas primeiras aulas que para um computador, quando ele chega numa rede IP, para ele se comunicar com os demais, a primeira coisa que ele tem que ter é um endereço? Lembra disso? Quando você fala em endereço, é a mesma coisa aqui no VoIP, de identificação. Você vai ter o quê? Um número de telefone ou um número de endereço IP daquele terminal de VoIP. É a mesma coisa que você está discando para uma pessoa no seu celular ou no seu telefone normal. Tá certo? Isso é bastante usual e comum no seu dia a dia. Mas, quando você pensa em rede, nem sempre é tão intuitivo você lembrar que isso tem que ter um endereço. E isso vale também para um aparelho VoIP conectado a uma rede IP. Continuando. Pessoal, lembram que na fase de sinalização da chamada, a gente vai fazer aquela negociação, né, do que vai ser, de como vai ser a nossa conversação com o outro lado. Uma delas são os codecs, que são de áudio, de vídeo ou de dados. Tá? Aqui a gente vai falar, como estamos falando de VoIP, nós vamos falar especificamente sobre os codecs de áudio. Tá? Você tem codecs com diferentes características e você tem um balanço aí que você tem que encontrar entre qualidade, processamento, né, quais são os requisitos de processamento que aquele codec de voz requer, e a taxa de bits. Você pode, por exemplo, se você estiver usando VoIP só dentro da rede da sua empresa, e a sua empresa tem um link entre as estações com largura de banda bastante grande, você pode querer usar o melhor codec sem se importar com a sua taxa de bits. Quando você vai trafegar na internet, você já pensa o contrário. Fala, olha, eu preciso encontrar um balanço aí de um codec que possa transmitir as informações a uma taxa de bits menor, mas com uma qualidade de voz interessante. Tá? Como é que essa qualidade é medida, geralmente? Pesquisa de opinião entre usuários, que é chamada de MOS. Tá? O MOS varia entre 1 e 5, o 1 sendo ruim e o 5 sendo melhor. E um MOS mais ou menos igual a 4 é uma ligação com qualidade análoga à qualidade de um telefone comum. Tá? De um telefone público, eu estou sentindo aqui, mas é um telefone comum, na verdade. Então, aqui a gente vai ver alguns padrões para codecs de áudio, pessoal. Tá? Ele tem, isso aqui não é exaustivo, tá? A gente vai perceber que alguns são mais confiáveis, outros transferem menos dados, outros têm um bom balanço. Dá uma olhadinha nessa tabela aí. Isso costuma cair em prova. Nas últimas provas, por exemplo, a prova do CESP de 2008 para o SERPRO, você teve uma questão que perguntou exatamente sobre esses codecs aqui. Então, qual é a primeira coisa que chama a atenção? Ó, o primeiro padrão, que é o G711, você tem
o melhor avaliação de usuários, que é o score de MOS, 4.1, mas olha só, ao mesmo tempo você tem uma taxa de bit de 64 kbps, que é uma taxa bastante alta. Para você ter uma ideia, uma pessoa que está num acesso discado à internet não conseguiria usar uma conexão VoIP com esse codec, né? Porque um modem se conecta, na melhor das hipóteses, a 56 kbps. Tá? Olhando todos esses padrões aí, o que mais chama a atenção é o último lá, ó, pessoal, que é o G729 e o G723.1. Ó. Ambos têm uma taxa de transferência de bit muito baixa, no caso do 723.1 é 5.3, e no caso do 729 é 8 kbps, e eles têm um score, né, de satisfação dos usuários bem parecido com o G711, tá vendo? Então, nas implementações mais modernas, os equipamentos que suportam, né, esse tipo de codificação têm sido preferidos em relação aos demais, porque você consegue transferir mais ou menos 10% dos dados que você transferiria com a mesma qualidade de ligação, né? Continuando. Falar de VoIP, a gente tem que falar obrigatoriamente de qualidade de serviço, pessoal. Por quê? VoIP é um dos casos clássicos que requerem qualidade de serviço para funcionar com alguma qualidade. Por quê? Olha só. O que acontece? Quando você tem uma série de tipos de dados diferentes trafegando numa mesma rede, esses dados têm prioridades distintas para a sua empresa. Pensa só, na mesma rede vai trafegar, por exemplo, voz sobre IP, pode trafegar aplicações críticas para a sua empresa, por exemplo, um sistema interno do seu uso, e pode trafegar, por exemplo, conteúdo que não é tão interessante, navegação na web que não seja de trabalho, transferência de arquivo via FTP, tá? Então, nem todo tráfego deve ser tratado de maneira igual. Por quê? Porque eles têm, dependendo da organização, importâncias diferentes. Então, o que acontece? Você tem alguns tipos de tráfego que precisam de latência baixa, como, por exemplo, voz sobre IP, né? Você tem alguns tipos de tráfego que tem que chegar com a maior velocidade possível, né? Você não pode ter perdas muito grandes de pacote, você não pode ter um congestionamento, senão você não consegue usar o VoIP de maneira satisfatória, né? Outra razão, por que foi criado o QoS? Alguns clientes podem escolher pagar mais para ter um serviço melhor. O cara te diz o seguinte, olha, eu quero que você me forneça mais velocidade na transferência de e-mail, né? No SMTP porta 25. Aí o que você faz? Você, como administrador da rede lá, nem sempre você precisa aumentar o link para resolver. Basta você trabalhar melhor o seu QoS lá no servidor, lá no seu roteador, para que você forneça isso faturando mais em cima do seu cliente, sem que você tenha que aumentar o seu link e aumentar o seu custo. Tá? E aí o que acontece? Quando a rede precisa garantir o nível de serviço, ele acontece por 3 tipos de problemas básicos que acontecem numa rede. O primeiro deles é o atraso, né, que é o tempo que a mensagem demora para chegar de um nó a outro. O segundo deles é o que eles chamam de jitter, que é a variação nesse atraso. Vocês lembram, a rede comutada por pacotes, nem sempre o datagrama IP vai seguir o mesmo caminho, né? O caminho é decidido nó a nó lá pelo seu roteador. Então, às vezes, esse pacote pode demorar um pouco mais a chegar. Então, isso é o jitter, variação nesse atraso. E você pode ter perda de pacotes, em alguns casos também. Por isso, você precisa garantir nível de serviço para alguns tráfegos que são diferentes. Um detalhe importante sobre o QoS.
você precisa negociá-lo no início da sessão. Você precisa dizer que você precisa de QoS quando você inicia uma sessão de um aplicativo que demande isso. Nós vamos ver como é que esse QoS se implementa, quais são as características básicas, e depois a gente fala sobre os protocolos da família de VoIP e videoconferência nos próximos blocos.